Olá, trilheiros! Aqui é a professora Ingrid e é um grande prazer estar aqui de volta para falar com vocês. Nós atualizamos todas as nossas aulas sobre embargos à execução, suspensão e extinção dos embargos, porque com as alterações legislativas nós temos que deixar vocês sempre afinados. Então hoje nós vamos começar as nossas aulas já atualizadas com o tema de embargos à execução. E a gente começa aqui explicando o que são embargos à execução. Gente, em todo o processo existem instrumentos de defesa que proporcionam a parte que é demandada num processo apresentar os argumentos pelos quais ela entende que aquela pessoa que entrou com um processo contra ela não tem razão, que aqueles argumentos não se aplicam, que eles não são verídicos ou que aquele direito não é cabível, não é aplicável àquele caso. E os embargos à execução são justamente um instrumento processual de defesa, só que específicos para os processos de execução de título extrajudicial. Então, quando a gente fala no termo embargos à execução, a gente está falando da defesa dos executados em execuções de título extrajudicial. Então, gente, não estou falando aqui de cumprimento de sentença, os embargos da execução têm um procedimento específico, diferente. Não estou falando de contestação, estou falando de um instrumento processual específico, que são os embargos, e que se aplicam como uma forma de defesa aos processos de execução de título extrajudicial. Partindo disso, a primeira coisa que a gente tem que saber é que os processos de execução extrajudicial, normalmente eles sempre buscam o cumprimento de uma obrigação. Ingrid, então, para eu apresentar a minha defesa, né, para eu conseguir apresentar a minha defesa em relação ao processo de execução, eu preciso garantir o processo de execução? Eu preciso apresentar bens ou então eu preciso prestar uma forma de garantia para que eu consiga apresentar minha defesa? Nos embargos à execução, não, gente. Não é necessário que você garanta a execução para ajuizar os seus embargos. Então, vamos supor, eu entro com uma execução de título extrajudicial contra o trilhante, porque eu quero receber 10 mil reais. O trilhante não tem que depositar esses 10 mil reais, ou nem apresentar nenhum bem em garantia para que ele possa apresentar a defesa dele via embargos à execução. Ele pode, sim, apresentar a sua defesa, ajuizar os seus embargos, sem a necessidade da prestação de garantia. Só que existe uma ressalva. Justamente por não existir essa necessidade de garantia, o legislador falou, mas e se, então, as pessoas começarem a usar os embargos à execução como uma forma de tumultuar a execução, de protelar, de criar tumulto processual, porque já que eu não tenho que prestar garantia nenhuma, eu vou poder entrar com embargos só para causar tumulto? E então veio essa ressalva de que, se os embargos à execução forem manifestamente protelatórios, isso constitui um ato atentatório à dignidade da justiça, então pode ser aplicada multa. Ou seja, eu não posso simplesmente inventar qualquer tese só para tentar ali ganhar um tempinho contra uma pessoa que está me executando e opor os embargos à execução. Se ficar claro para o julgador que os embargos eles têm o intuito de causar tumulto, de protelar, isso constitui um ato atentatório à dignidade da justiça e certamente eu vou ser penalizado por isso. Outro ponto. Os embargos à execução, como regra, eles não têm efeito suspensivo. Isso significa que a execução vai continuar acontecendo normalmente, independente de eu ter oposto embargos à execução ou não. Então, pela regra, a simples oposição dos embargos não paralisa o andamento da execução. Mas a própria lei prevê hipóteses em que o juiz pode atribuir o efeito suspensivo aos embargos. Quais são essas hipóteses? Sempre que estiverem presentes os requisitos da tutela provisória, que são aqueles que nós já estamos cansados de saber, né? Que é a probabilidade do direito e o perigo de dano, e desde que a execução esteja garantida. Então, recapitulando. Para opor embargos à execução, eu não preciso garantir. Eu não preciso prestar garantia. Mas, se eu quiser que seja atribuído efeito suspensivo aos meus embargos, ou seja, que a execução fique parada até que os embargos sejam julgados, aí sim eu tenho que prestar uma garantia.
tá? E além de prestar essa garantia, eu preciso demonstrar que naquele caso estão presentes os requisitos da tutela provisória também. Outro ponto, o efeito suspensivo, ele pode ser concedido a só uma parte da execução e não a execução inteira. Como que isso aconteceria? Eu estou executando o trilhante para receber 50 mil reais. O trilhante apresenta os embargos deles, mas ele vai falar o seguinte: olha, eu não devo 50, eu devo 20. Então, ele pode pedir a atribuição de efeito suspensivo em relação à diferença. Ele pode pedir o efeito suspensivo só em relação a esses 30 mil que ele está falando que eu estou cobrando a mais. Nesse caso, a execução dos 20 vai continuar, mas pode ser atribuído efeito suspensivo parcial em relação àquela parcela da obrigação que está sendo discutida. Existe ainda uma outra possibilidade, que é a de que, no mesmo prazo dos embargos, e a gente vai tratar com calma desse prazo, o devedor pode reconhecer que ele deve, que ele tem aquela obrigação, que ele está inadimplente, e pedir o parcelamento da dívida dele. Só que isso, gente, é uma opção. Ele não pode embargar, discutir aquela dívida e, ao mesmo tempo, pedir o parcelamento. Quando ele pede o parcelamento, ele está assumindo que ele tem aquela dívida, e então ele faz uma proposta de pagamento, né? Isso tem requisitos específicos. Também eu não posso chegar lá e pedir o parcelamento do jeito que eu quiser. Eu tenho que fazer um depósito de 30% do valor da dívida, tenho que depositar os honorários, tenho que depositar as custas, e eu só posso dividir o remanescente em 6 parcelas. Então, existem uma série de requisitos para pedir esse parcelamento. Quando esse parcelamento é deferido, aí sim a execução é suspensa, tá? Porque aí, durante esse período de cumprimento do meu parcelamento, não faria sentido a execução prosseguir para tentar penhorar meus bens, para tentar encontrar meus bens. Mas vejam que os pedidos de parcelamento constituem um reconhecimento daquela dívida, então eles não são compatíveis com os embargos à execução. De modo que, ao fazer o pedido de parcelamento, eu expressamente estou renunciando ao meu direito de opor os embargos. Nas próximas aulas, nós continuamos com mais assuntos sobre embargos à execução.